conseguir vencer até a página 80 aí, que é a meta de hoje aí, 80 e alguma coisa, 75, se eu não me engano. É possível. Faltam 20 páginas, a gente consegue um pouco mais de... É que eu não consigo resistir à tentação de falar. Então, vamos lá, pessoal? Pois é. Felicidade privada e felicidade pública. Alexandre está aí? Não. Então, agora, para vocês terem uma ideia, né? O livro que corresponde na edição original, que corresponde a esse trecho, é o livro 7. Deu uma pula enorme. Então, o editor aqui, né, o copydesk desse livro aqui, ficou juntando pedaços de congelado, né? É o famoso método Dr. Frankenstein. Faz aquele monstro, né? Não é isso? Faz aquele, o Frankenstein é o médico, né? Não é o monstro, né? Você sabe disso, né? Sim, então é uma impropriedade chamar aquele monstro de Frankenstein. Só se for por razões afetivas, assim como o filho do outro. Né? Mas o médico é que chama Frankenstein. O monstro não é Frankenstein. O monstro é o quê? Mary Shelley, mulher do Shelley. Bom, continuamos então, pessoal. Tá? Felicidade privada e felicidade pública. Quem é que gostaria de ler agora no segundo tempo? Vamos lá, precisamos de um voluntário. Marco, muito bem, vamos lá. Felicidade privada e felicidade pública. Resta-nos explicar se a felicidade é idêntica para o Estado e para cada particular. Que devemos colocá-la entre os mesmos gêneros de bem é um ponto sobre o qual todos estão de acordo. Os que colocam a felicidade do homem nas riquezas só consideram felizes os estados ricos. Os que a colocam no despotismo e na força pretendem que a suprema felicidade do Estado é dominar vários outros. Os que não veem outra felicidade para o homem que não a virtude, chamam feliz apenas o estado em que a virtude é honrada. Mas desde o primeiro passo surge uma questão para ser examinada, que a vida preferida, a que torna parte do governo e dos negócios públicos, ou a vida retirada e livre de todos os embaraços do gênero. Qual é a vida melhor? A vida pública, em que você está envolvido com os assuntos da polis, da cidade, ou em que você está, como fazem os filósofos, está separado, longe desse burburinho, está reflexivamente, né, olhando para a vida. Qual é a vida melhor? Não entra no plano da política determinar o que pode convir a cada indivíduo, mas sim o que convém à pluralidade. Ou seja, a maioria dos indivíduos, né? A média dos indivíduos. Em nossa ética, aliás, tratamos do primeiro ponto. Portanto, nós o omitiremos aqui para não deter-nos no outro. Veja, essa redação dá a sensação de que havia um processo de edição, né? Referência, mas isso não vai assim, não. Quem estabeleceu essas referências aqui é o compilador. Porque, na verdade, o que o Aristóteles faz aqui é dar dicas sobre outros livros, né? Mas não tinha essa noção, esse jeito de escrever assim. Mas o livro ético existe. Existe, mas então não, devia estar aqui, né? Em outro lugar nós já dissemos isso. E aí então o compilador que põe ética, porque ele está editando o texto. Não há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele no qual cada um encontra a melhor maneira de viver feliz. Mas aqueles mesmos que concordam em preferir a vida virtuosa não chegam a um acordo sobre se devemos preferir a vida ativa e política à vida contemplativa e livre da confusão dos negócios humanos. A vida esta que alguns consideram como a única digna do filósofo. Bios teoréticos é o nome da vida contemplativa. Bios, vida, teoréticos, teórica, vida contemplativa, que é a vida do filósofo. Na ética de Nicômacos, então Aristóteles diz que o mais alto grau de perfeição humana é a do spoldaios. Spoldaios, com S mudo na frente, é o sujeito que... Spoldaios é sinônimo de homem maduro. Spoldaios significa homem maduro. E o que é o homem maduro? É o sujeito capaz de ter a bioteoréticos. Então, a vida do filósofo é isso. É claro que essa vida só serve para poucas pessoas, porque não é uma vida de eleição coletiva.
É por isso que ele, no fundo, consegue debater isso conosco. Será que é bom isso, será que é bom aquilo? Porque, se fosse, obviamente, consensual, não teria debate, né? Por exemplo, eu já descobri que é muito melhor ser rico com saúde do que pobre doente. Alguém quer debater o assunto? Entendeu? Só tem debate onde possa haver uma contraposição a isso. Entendeu? É muito melhor ser pobre com rico com saúde que pobre doente. Não é isso? Então, aqui, como há dúvida, porque é possível escolher, né? É isso que ele está nos contando. Com efeito, esses dois gêneros de vida, a vida do filósofo e a carreira política, foram escolhidos por todos os que, tanto antigos quanto modernos, tiveram a ambição de se distinguir por seus méritos. E certamente não é de pouca importância saber onde está a verdade. Então, vida teórica, primeira casta. Vida política, segunda. A terceira casta ele já despreza, já não dá importância, porque a terceira casta está preocupada com o enriquecimento pessoal, que é esta má vontade que ele tem para com o comércio, a atenção, etc. Então, na verdade, ele combina nisso com a própria concepção hindu do mundo, de que as duas castas que estão acima, embora os hindus deem importância também para a terceira, mas as duas castas que estão acima, que é a casta brahmana e a casta guerreira, têm, de alguma maneira, uma responsabilidade maior. Tá? Então, você vai virando tudo e acaba chegando sempre nas mesmas ideias, que é uma coisa normal, porque a verdade é uma só, né? Continuando. É próprio da sabedoria, tanto de cada homem em particular quanto de todo o Estado em geral, dirigir suas ações e sua conduta para o melhor fim. Ora, muitos pensam que comandar seus semelhantes... Semelhantes aqui, por favor, tá? É vizinhos. Semelhantes no sentido de vizinhos, outros povos. Do jeito que está aqui, dá a intenção que possa ser o próprio compatriota, né? Mas não é não, dá a comandar outros povos. Se praticado com despotismo, só vou recapitular. Ora, muitos pensam que comandar seus semelhantes, se praticado com despotismo, é uma grande injustiça, mas que, se comanda politicamente, não é uma injustiça, mas somente um obstáculo à própria tranquilidade. Alguns, pelo contrário, julgam que a vida ativa e consagrada aos negócios públicos é a única digna do homem e que jamais se achará na vida privada tantas ocasiões de exercer cada virtude quanto no trato dos negócios públicos e no governo do Estado. Outros chegam a sustentar que o despotismo e o império da força são, para um povo, a única maneira de ser feliz. Vemos, com efeito, que em alguns estados o governo e as leis tendem a preocupação única de dominar os vizinhos. Por mais que consideremos todas as constituições espalhadas por diversas regiões, se suas leis, em sua maioria bastante confusas, têm um fim particular, este fim sempre é dominar. Na Lacedemônia... Lacedemônia é Esparta, tá? Mesma coisa. Lacedemônia é o lugar onde fica Esparta. Então, é igual a dizer Esparta. Eu insisto que Esparta tem um papel... as menções da Esparta são muito constantes, porque a Atenas tinha perdido a guerra do Peloponeso para os espartanos. Então, havia aí o impacto, né, do inimigo, né, que os venceu. Então, a Lacedemônia era uma sociedade de cunho militaresco, assim, que os homens eram treinados para serem brutalhados, assim, para suportarem a dor. Essas coisas como ter que segurar um pedaço de carvão queimando, assim, entendeu? Para deixar de frescura. Entendeu? Se acostumar a sofrer assim, para achar que depois o resto é bobagem. Lá na cerimônia em Creta, a quase totalidade de sua disciplina e de suas numerosas regras é dirigida para a guerra. Em todas as nações que têm o poder de crescer, entre os citas, entre os persas, entre os trácios, entre os celtas, não há nenhuma profissão mais estimada do que a das armas. Nenhum desses são helenos, tá? Nenhum desses são gregos citados aí. Em alguns lugares existem leis para estimular a coragem guerreira. Em Cartago, as pessoas são decoradas com tantos anéis quantas foram as campanhas que fizeram. Na Macedônia, uma lei pretendia que aqueles que não houvessem matado nenhum inimigo tivessem que andar de cabresto. Tinha que andar com uma corda no pescoço, né? Que seria mais ou menos um símbolo de incompetência. Né? Você não matou ninguém, então
vai ter que passar a humilhação pública. Também. Não, um compatriota, por exemplo, fomos da guerra, não matei ninguém. Quando eu voltar, eu tenho que usar um negócio, uma placa assim, poltrão. Né? Um inimigo, claro, inimigo, tá? Matar alguém aqui no sentido do inimigo, tá? Ele fala que é inimigo. Tá. Entre os citas, aquele que estivesse nesse caso sofria a afronta de não beber a roda na taça das refeições solenes. Hoje, algumas empresas modernas fazem isso. Tinha uma história da IBM, dizer que o sujeito que tem lá no final do ano do Xerox, não sei o quê, uma festa, para todo mundo que bateu a meta. E os que não batiam a meta não eram desconvidados para a festa publicamente. Assim. Isso tem empresa que faz isso, né? É essa a ideia, mesmo conceito que tem aqui. Assim. Tem um livro, aliás, um filme maravilhoso, mas é maravilhoso. É com o Gene Hackman, eu não sei o nome mais do filme, mas é um filme desses feitos no circuito alternativo americano, fora de Hollywood, que tem um grupo de vendedores. Eu já vi esse filme. Você viu? Os caras chegam massacrando, assim. Isso. Para todo mundo. Ele contrataram um consultor de vendas. Eu vi esse filme. Aí o sujeito fala assim, olha, é o seguinte, vocês querem café? Queremos café só para os vencedores. É bem isso. Já tira o café da mão de todo mundo. Aí o cara diz assim, o meu relógio, o carro de vocês custa menos que o meu relógio. Ele porque pergunta vocês para todo são mundo os merda. O carro de cada um, né? E tem o sujeito que é o vendedor velho, que está assim já perdendo o traquejo, e que está decadente. É um filme tão bom, é um filme maravilhoso. O Gene Hackman faz esse papel. Mas ele é o consultor? Não, ele é o vendedor velho, que não bate mais meta nenhuma, e que faz uma tramóia lá para ver se... Porque a empresa publicava nos jornais dos Estados Unidos anúncios sobre determinados assuntos. Eu acho que era um terreno que eles vendiam, né? Aí as pessoas recortavam aquele negócio e mandavam. Então, isso gerava uma espécie de cadastro em linguagem de venda, prospect, né? Prospect. E aí, então, eles distribuíam aquele cadastro nos vendedores, eles tinham que vender. E o Gene Hackman, então, para ver se melhorava a situação, ele vai lá e rouba de noite o cadastro todo. E isso é descoberto. Então, é um filme angustiante, terrível, feito com uma densidade dramática que você não consegue imaginar igual, uma coisa maravilhosa. Eu não consigo lembrar o nome. É só olhar no Gene Hackman na internet. Deve ter no divulgador. Não sei também, porque eu não vi no cinema há muitos anos. Passou na TV. Passou? Muito bem. E essa ideia não é nova, né? De humilhar os vendedores, né? Humilhar, entendeu? O jeito de andar com chapéu de burro na reunião de vendas. Já viu isso acontecer, Eloy? Não. Mas está ficando bravo. Está ficando assim? Porque a Ambev faz isso, né? A Ambev faz isso. Automaticamente isso já cai fora. Eu me lembro que eu soube de uma empresa que colocava o sujeito de um burro, um negócio de um burro, assim, um burro empalhado, e colocava uma placa no pescoço do burro escrito assim, José Munir, tal, porque aquele mês inteiro você ia ser o jumento do mês. Eu não lembro mais, coisas desse gênero. A André está dizendo aqui que a qualquer preço. Será que é isso? Eu não me lembro. Os excluídos. Continuamos. A Ibéria, nação belicosa, levanta ao redor das tumbas tantos obeliscos quanto os inimigos o defunto matou. Em outras partes encontramos instituições semelhantes, ordenadas pelas leis ou estabelecidas pelo costume. Contudo, se quisermos prestar atenção a isto, parecerá muito absurdo que a política ensine a dominar seus vizinhos ou sem força. Com efeito, como erigir em máxima de Estado ou em lei o que não é nem mesmo ilícito. Ora, é lícito comandar... Ilícito. Faltou um i. Ali faltou um i, tá? Ilícito. É ilícito. Ou você coloca um ponto de interrogação depois de direito, ou põe ilícito. Mas ele diz aqui, não é nem mesmo ilícito. Então, ora, é ilícito comandar sem nenhum direito, ainda mais com o seu direito. Agora, você pode deixar o lícito aí, contanto que você põe um ponto de interrogação no final, né? É isso? Então, eu não sei qual foi o erro que cometeram aqui, um desses dois. Ou esqueceram de botar o ponto de interrogação.
Mas é só isso, né? Só muda tudo, Só né? muda tudo, né? Só muda tudo. Vocês verem, né? Quase que tandem abutere, né? Traditore, paciência nossa. Parafraseando, né, o Catilino, tá, o Cícero. Ora, é ilícito comandar sem nenhum direito e ainda mais contra todo o direito. Uma vitória injusta não pode ser um motivo justo. Este absurdo não se observa em nenhuma outra ciência. Não é ofício nem do mérito, nem do piloto persuadir ou fazer violência, um a seus doentes, o outro a seus maníacos. Era piloto daquela época em Patrícia. É piloto de navio, né? Piloto de navio. Hoje a Elad é piloto, chama piloto até hoje. A Elad é um país de marinheiros, né? Você tem que, para qualquer lado, tem que ir de navio. E o piloto surgiu da marinha. O teu piloto é espião. Mas muitos parecem considerar a denominação como objeto da política, e aquilo que não cremos nem justo nem útil para nós, não temos vergonha de tentar contra os outros. Eles não querem justiça no governo, a não ser para eles próprios. Mas, se trata de comandar os outros, ela é a coisa com que menos se preocupam. Absurdo e revoltante, a menos que a natureza não tenha destinado uns a dominar e não tenha recusado a outros essa aptidão. Se ela estabeleceu esta distinção, pelo menos não se deve tentar dominar a todos, mas apenas aos que só servem para serem submetidos. É assim que não se vai à caça para pegar os homens e comê-los ou matá-los, mas apenas para pegar os animais selvagens que são cometidos. A estrutura não dá nem para a gente imaginar a possibilidade de achar que Aristóteles é um defensor da escravidão. Ele não é de modo nenhum isso, quer dizer, ele só... Porque a única escravidão que ele aceita como legítima é a escravidão equivalente ao que tem hoje um empregado, quer dizer, um sujeito que né, se escraviza no emprego. Ele não chama isso de empregado porque no tempo dele era escravo que fazia. Mas ele não tem nenhum sadismo nisso, muito pelo contrário, ele tem um enorme bom senso com esse assunto. Então, temos que perder esse preconceito contra ele, porque em nenhum momento ele nos convence do contrário. Né? Nos apresenta o contrário. Não existe Estado feliz por si mesmo, senão o que se constitui sobre as bases da honestidade. Então é para você imagine, né, que a sociedade como a brasileira, né, é constituída com base na pilantragem absoluta de todos os tipos. Como é possível produzir um Estado, uma cidade aqui que seja bem sucedida, se o governo é mentiroso, o governo é pilantra, malandro, o governo é extorquidor, você tem todas as manipulações que você possa imaginar de todos os tipos. Uma sociedade que a polícia não é a solução, mas é parte da crime. É parte do crime. A polícia é um tipo de criminoso específico. Nunca lei que funciona a lei de Gerson. Não, mas é muito mais prático do que isso. Quer dizer, você vai... O policial dá uma batida, acha lá não sei quantos milhões de dólares e fica com o dinheiro para ele. Vocês acham que não? Então, é só você ver, os casos estão todos nos jornais. Quer dizer, o dinheiro que a polícia apreende, o dinheiro de roubo, a polícia divide entre ela. Você vai roubar o seu carro, você vai na delegacia de polícia. Você pergunta assim, tem seguro? Já tem? Então ele fala, qual é a seguradora? Aí ele liga lá para a seguradora perguntar quanto que a seguradora paga para eles devolver o carro. Mas isso acontece todo dia. As seguradoras acham ótimo, porque é melhor pagar para a polícia 2.000 do que pagar 25 mil para você. Então, o Estado é o crime, organizado assim, de modo de todas as coisas, mas é assim que acontece todo dia, o Brasil inteiro é assim. Então, é isso que eu estou até dizendo que não funciona, não vai dar certo isso. E acho que dá para a gente admitir que não está dando certo mesmo. Né? É possível encontrar algum cuja posição não permita nem guerrear, nem pensar em vencer. Sua felicidade não deixará de estar garantida, desde que ele use decibilidade de leis virtuosas. Portanto, se devemos considerar honestos os exercícios militares, não é enquanto fim útil, mas como estabelecidos para um fim melhor. Qual é o fim melhor? É a defesa da pátria. Ou seja, o militarismo é um processo de defesa e não é uma arma de expansionismo.
Então, ele está aqui defendendo o não militarismo, no sentido de colocar uma determinada cidade, um estado, a serviço de uma atitude, né, de belicoso, né? de belicosa e expansionista. Um legislador sábio só deve considerar do Estado, no gênero humano, nas sociedades particulares de que é composto, a sua aptidão à vida feliz e o gênero de felicidade de que são capazes. Isto não significa que deva haver a mesma Constituição e as mesmas leis em toda parte. Se houver povos vizinhos, é prudente cuidar da maneira de se comportar para com eles, dos exercícios militares que essas circunstâncias exigem e dos serviços que podemos prestar. Os romanos diziam civis pacem para bellum. Civis pacem, se querem paz, prepara bellum, guerra. Então, o segredo disso é você ter uma prontidão para a defesa do país. Mas é uma prontidão defensiva e não uma prontidão de expansão. Os romanos que eram expansivos achavam, né? Quer dizer, os romanos que eram um país muito expansivo e eram muito mais belicosos que os gregos, achavam que o segredo era a prontidão defensiva. Civis pacem, né, para bellum. Civis pacem para civis é VIS. Pacem, P-A-C-E-M, né, para P-A-R-A, bellum com 2 L's, M no final. Bellum. Bellum é guerra. Onde vem a palavra bélico. Onde vem a palavra belonave. A belonave não é um navio bonito. Belonave, entendeu? Belonave é um navio de guerra. Belonave é as coisas nem sempre são o que parecem, né? Tem uma expressão em inglês que é assim, man of war. Man of war não é homem de guerra, mas é navio de guerra. Então, todo tradutor cai nessa. Escrito assim, um homem de guerra. Aí subimos um homem de guerra e fomos para a Groenlândia. Então, como não fará muito sentido, né, você ter subido no homem de guerra e ido para a Groenlândia, você pode ter certeza que o sujeito está subindo man of war por homem de guerra. Man of war. Man, como se fosse homem. Man of war não é homem de guerra, mas é navio de guerra. Sempre achei que a belonave fosse um belo equipamento. Belonave é navio de guerra. Então, vamos lá. Mas é italiano, né? Mas é italiano, não é latim. Muito bem, continuamos. É o que examinaremos logo mais ao tratar do fim a que deve tender uma boa constituição. A vida ativa, fonte das duas felicidades. Alexandre, livro 8, livro 7, olha aqui para o lado, livro 7, capítulo 3. Ok? Vamos lá. Não tratamos aqui senão dos que concordam com o princípio de que devemos preferir a vida virtuosa a qualquer outra, mas que não estão de acordo sobre a sua aplicação. Uns não dão nenhuma importância aos cargos públicos e consideram a vida de um homem livre muito superior à que se leva na confusão do governo. Outros preferem a vida política, não acreditando que seja possível não fazer nada, nem, portanto, ser feliz quando não se faz nada, nem que se possa conceber a felicidade na inação. Uns e outros têm razão até certo ponto e se enganam sobre o resto. Muito bem, vamos dizer por quê. Os primeiros têm razão a dizer que mais vale viver livre do que mandar. Não há nada de magnífico em se servir de um escravo, enquanto escravo, nem em ditar a lei a pessoas que são forçadas a obedecer. Está vendo? Está dizendo que ter escravo é uma porcaria. Né? Não pode ser defensor da escravidão. Imagine se você que vai, né? Está dizendo que é a pior coisa que tem. Mas não se deve acreditar que todo humano seja dominação. O domínio exercido sobre homens livres difere tanto do exercício sobre escravos quanto o homem nascido para a liberdade difere do homem naturalmente escravo, cuja definição demos no começo desse livro. Além disso, não é exato elevar a nação acima da vida ativa,
já que a felicidade consiste em ação, e as ações dos homens justos e moderados têm sempre fins honestos. A primeira coisa que ele está dizendo é mais feliz você não fazer nada, que é inação, né? Inação é sem ação. Ou você fazer alguma coisa. Então ele está comparando essas duas maneiras de vida, está dizendo que a vida de ação é melhor do que a vida de inação. Tá? Continuamos. Não devemos concluir daí, como fazem os segundos, que nada disso ocorre quando se tem nas mãos o poder, o meio mais seguro de executar projetos honestos. Que, assim, aquele que pode mandar não deve deixar o mando com um outro, mas antes deve tomá-lo dele, mesmo que seja o pai aos seus filhos, ou os filhos ao seu pai, os amigos aos seus amigos, sem se preocupar com todas essas considerações, que devemos desejar exclusivamente o que há de melhor, e não há nada comparável à felicidade dos que nos proporcionam, mesmo contra a nossa vontade. Ou seja, ele está dizendo que algumas pessoas pensam que o exercício do poder, mesmo tirânico, sem fins honestos, é melhor do que qualquer outra coisa, porque é divertido obter tudo que você quer, né? Muito bem. Isso poderia ser verdade se as empresas e atos de autoridade que nos tocam pudessem proporcionar-nos efetivamente o que para nós é mais desejável. Ora, isso é impossível, e estes pretensos governos iludem-se a si mesmos. Achando que o poder, exercido assim apenas pelo poder, é, no fundo, a solução. Para que seus procedimentos fossem toleráveis, seria preciso pelo menos que eles tivessem sobre nós o mesmo poder que tem o marido sobre a mulher, o pai sobre os filhos, o senhor sobre os escravos. Sem isso, qualquer que seja o sucesso ulterior, não podem justificar a injúria que nos fizeram antecipadamente ao violar nossa liberdade. Porque o pai tem um poder discricionário sobre os filhos, mas o governante não tem sobre os seus pares. Porque aqueles que são governantes serão governados e vice-versa. Então, não é equivalente, a tirania não é passível entre iguais, como é entre pessoas que não são iguais, porque a família é caracterizada justamente por 3 tipos de subordinação. A do escravo, ou do filho e da mulher, completamente diferentes umas com as outras. E é por isso que ele acha que não se pode passar para o mundo do Estado essa atitude autoritária que é natural dentro da família, tá? Que é esperado que exista na família. Entre semelhantes, a honestidade e a justiça consistem em que cada um tenha a sua vez. Entre semelhantes, tá? Entendeu? Apenas isto conserva a igualdade. A desigualdade entre iguais e as distinções entre semelhantes são contra a natureza, por conseguinte, contra a honestidade. Se, porém, se encontrasse alguém que ultrapassasse todos os outros em mérito e em poder e tivesse provado o seu valor com grandes façanhas, seria belo ceder a ele e justo obedecer-lhe. Mas não basta ter mérito, é preciso ter bastante energia e atividade para estar certo por ele. E aqui é um ponto fundamental nessa história toda, é que o Aristóteles, embora reconheça a existência de uma possibilidade de governo aristocrático, e ele nunca entende a aristocracia como sendo um governo dos ricos, e só chama de governo dos ricos uma perversão da aristocracia que se chama ou oligarquia, ou o outro nome, plutocracia. A plutocracia é o governo dos ricos. Então, ele, no fundo, embora ache que teoricamente seja possível que haja um governo dirigido por aristocratas, se você pudesse pegar os melhores homens foram postos para governar, ele não tem tem um certo ceticismo com relação a isso ser possível na prática. É por isso que ele não irá sugerir um governo aristocrático puro. Quando ele chegar na hora que ele vai dizer qual é o governo que é bom, ele não vai sugerir aristocracia. Porque ele acha que ela é mais teórica do que prática. Ele não acha que seja possível fazer isso puramente, na sua plenitude. Isto posto, sendo, aliás, indubitável que a felicidade consiste na ação, a melhor vida, tanto para o Estado inteiro como para cada um em particular, é sem dúvida a vida ativa. Ademais, não devemos, como alguns imaginam, restringir a vida ativa apenas às ações que terminam fora, nem aos projetos que nascem na ocasião. Ela abarca também as meditações que tratam dessas ações e desses projetos, e que, além do contentamento que por si mesmos proporcionam, ainda tornam a execução mais perfeita. Porque a vida não ativa, inativa, não é a vida filosófica, viu? Cuidado, hein?
Porque a vida filosófica também é uma vida ativa. Quer dizer, a vida inativa é aquela de não fazer nada mesmo, ficar a tarde inteira assistindo, vamos ver de novo. Né? Vale a pena ver de novo, como é que é? Domingão do Faustão, que é você ficar contemplando a Rede Globo o dia inteiro. Tá? Essa é a vida ativa que eles estão aqui, inativa que eles estão falando. Jamais somos tão senhores da ação exterior do que quando ela foi precedida de exame e de reflexão. Olha, jamais somos tão senhores da ação exterior do que quando ela foi precedida da ação e reflexão. Porque há essa velha, digamos, essa velha dualidade, uma espécie de briga histórica entre vida reflexiva e vida ativa. Quer dizer, há uma pressão para que a ação se antecipe. Toda vez na minha vida que eu vi coisas dar errado no Brasil, projetos de todos os tipos, quase sempre a principal razão é a precipitação da execução. Você não entendeu muito bem o que é aquilo, você não entende bem quais são as consequências que você vai fazendo. Porque é como se você não está fazendo, você esteja sendo não merecedor do salário, daquela remuneração. Como você não se dá o tempo de entender, então aqui as coisas na prática são todas erradas, porque você acaba fazendo um projeto que não tem cabimento. Tudo assim, tudo que eu vejo dar errado é assim. A incapacidade que tem de refletir, perguntar assim, o que é isso? Qual é o sentido disso? Então a gente vai fazendo assim uma ansiedade patológica, né? Uma ansiedade patológica, porque tem que fazer, porque senão tem que ir e acaba fazendo bobagem. Está dizendo aqui Aristóteles o contrário, que nunca se é tanto senhor da ação externa quando você a precedeu por uma ação interna. Mas a ação nos dois casos. A reflexão sobre o que você vai fazer pertence ao item ação, também é ação. É assim que, em arquitetura, o mérito das obras procede da profunda meditação sobre as plantas. Os estados mais isolados não podem permanecer na ociosidade mesmo que queiram. Planta aqui é planta arquitetônica, tá? Tá, todo entendeu, né? Tá, muito bem. Os estados mais isolados não podem permanecer na ociosidade mesmo que queiram, a não ser por frações de tempo e por intervalos. Se não tem comunicação com o exterior, há ao menos comunicação necessária de uma parte a outra. O mesmo ocorre com as cidades e com os indivíduos entre si. Nem mesmo o próprio Deus e o mundo inteiro seriam felizes se, além de seus atos internos, eles não se manifestassem externamente pelos seus benefícios. É, portanto, claro que a fonte da felicidade é a mesma para os estados e para os particulares. E esse comentário sobre Deus é um comentário extraordinário. Eu não sei se está no original, porque lembremos sempre que esse texto está copidescado. Se quiserem ver uma palavra horrorosa, né? É assim que fala, né, na indústria editorial, copidescado, foi editado. Então, pode ser que Aristóteles não tenha escrito Deus lá, ele tenha sugerido que é Deus e foi o compilador que botou Deus. Mas é aquela velha história, né? Já falamos disso. Por que é que Deus nos inventou? Ah, uma pergunta fundamental. É claro que especular sobre isso é tipicamente uma atividade perigosa, porque nós não devemos ter nenhuma esperança de entrarmos na mente de Deus. Mas, por outro lado, se Deus existe, alguma coisa deles podemos saber. Então, está aqui Aristóteles aparecendo como uma hipótese. Deus fez o mundo e nos fez porque é preciso que haja uma ação externa acompanhando uma ação interna. Se a mente de Deus é capaz de conceber o mundo todo, então essa concepção que Deus tem do mundo precisa ser transformada em realidade para se realizar completamente. Então, é como se fosse uma lei metafísica que vale para Deus também. Ou seja, Deus nos criou para quê? Para nós dizermos assim, que belo mundo Deus criou. Para Deus não ter que ser como o Salvador Dalí, que chegava todo dia de manhã, quando acordava, olhava no espelho e dizia assim, Salvador, Salvador, que quadros maravilhosos do raso de pintar hoje. Como Deus não quer ser o Salvador Dalí, ele Dalí, que quadros extraordinários vão pintar as hoje. Como Deus não quer ser o Salvador Dalí, nós quer que nós digamos isso. Aí ele nos deu o livre-arbítrio, surgiu um monte de ateu que faz o que eles fizeram a porta.
E é justamente porque nós podemos dizer o contrário que passa a ter algum mérito, alguma graça no mundo. Porque se fôssemos condenados automaticamente como um papagaio, não teria nenhuma graça na nossa própria existência. Justamente a graça da nossa existência é poder escolher não dizer isso. Daí que tem um jogo. Sem isso não tem jogo nenhum. Tá? O jogo acontece porque dá para jogar mais de um jeito, Muito bem. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, fizeram exatamente isso. Então, os ateístas aí, militantes aí, que acham que a existência de todas as coisas é aleatória, portanto, é meramente resultado de combinações aleatórias produzidas pela natureza, sem nenhuma intervenção. O primeiro problema da declaração do ateísmo, né, é que o ateísmo é uma declaração tecnicamente impossível, porque para você poder declarar que Deus não existe, você precisaria ter conhecimento da totalidade do conhecimento. Uma pessoa, para poder declarar que Deus não existe, precisaria ser possuidora da totalidade do conhecimento. Porque como é que você pode saber que não existe? Porque você conhece todas as coisas. Então, eu posso afirmar para vocês que não existe macacos, cachorros voadores, porque, a não ser que dentro de um avião, né? Porque a gente já viu cachorros suficientes para poder dizer isso. Mas como eu posso afirmar se Deus não existe? Deus não existe, se eu não sei quase nada. Porque o sujeito que é ateu, também é o sujeito que diz que não sabe nada, que nós somos um grão de areia. Então, como pode o grão de areia atestar a não existência de Deus se ele parte da sua própria pequenez como hipótese autoproduzida? Porque ele é uma pessoa mais modesta do mundo. Então, continuamos. Da eugenia e da educação. Então, vamos lá. Da eugenia e da educação. Alexandre, esse é o livro 7, capítulo 13 do seu livro. Como é a própria virtude que, em nosso sistema, faz o bom cidadão, o bom magistrado e homem de bem, e como é preciso começar obedecendo antes de comandar, o legislador deve cuidar principalmente de formar pessoas honestas, procurar saber por quais exercícios tornará honestos os cidadãos e, sobretudo, conhecer bem qual é o ponto capital da vida feliz. Há na alma duas partes distintas, das quais uma, por si mesma, possui a razão e outra não participa dela, mas pode obedecer. Qual é a parte que não participa da razão na alma? As emoções e sentimentos. Tá? Então, a alma é composta de razão e de emoção. E as emoções têm que ser controladas pela razão. Então, você fica o Hulk. O Hulk é o sujeito que não tem as suas emoções controladas pela razão. Entendeu? Quando você leva uma fechada no trânsito, você não tem, às vezes, um cogito a possibilidade de matar o outro motorista. Todo mundo que é normal já teve essa vontade. Não precisa ficar com frescura. Todo mundo que é normal, se você nunca teve essa vontade, você tem um problema com ela. Porque a coisa mais normal do mundo é você imaginar a hipótese do assassinato. Mas você não o faz, porque um mecanismo de controle das emoções aparece, e esse mecanismo de controle das emoções diz assim, bom, não sei se é idiota, vou matar alguém por causa disso, só pare. Então, é a razão que impede que você mate alguém, porque só fechou você no de fato. É uma razão muito pouca, né? Você matar alguém por causa disso. Vocês viram isso? Aliás, tem um livro que eu não conhecia, mas eu andei aí lendo umas férias, que se chama Controle Emocional e Controle do Narciso Irala. Olha, eu nunca leio o livro de autoajuda, mas esse livro de autoajuda Emocional cerebral. É uma maravilha, viu? Como é que é o nome? É Controle Emocional e Cerebral. É um livro de um padre que, sem enganar você, sem dizer que você, por exemplo, porque os livros de autoajuda são assim, né? Então, é assim, o sujeito, no fundo, devia dizer para você que você é um analfabeto total, mas ele fala para você que você tem QI emocional. Entendeu? Será que você não tem QI mental? Então, ele inventa que você tem QI emocional.
Então, ele veio dizer para você que você não tem a menor ideia de espiritualidade, ele diz que você é um guerreiro da luz. Entendeu? Então, os livros de autoajuda são todos mentirosos e trapacedores. E esse aí não, esse é um padre que não tem a menor pretensão nada disso, que diz assim, olha, a gente precisa aprender a fazer certos exercícios. E são todas coisas de um bom senso tão extraordinário, você não acredita. Chama-se Narciso Irala, o nome do padre, um jesuíta. Narciso Irala. Há conselhos preciosíssimos de como aprender a dormir melhor, como aprender a controlar a raiva, como aprender a criar atenção, como aprender a ter mais atenção. Coisas muito práticas, sem nenhuma mistificação de nada. Eu faço... Não, eu acho que é espanhol, mas não tenho certeza. Narciso Irala. Controle emocional e cerebral. Irala é assim, Índia, Romeu, Alfa, Lima, Alfa. Agora sim, né? Índia, Romeu, Alfa, Lima, Alfa. Acho que eu não estava nos anos 60. É um livro da década de 40. Foi escrito nos 40 e pouco, já morreu o padre. E é um livro muito, muito, muito bom. Eu recomendo fortissimamente. Tá? Narciso Irala, um padre jesuíta, eu não sei de onde, mas de fala castelhana. Né? Qualquer dos países aqui. Tem tradução? Tá? Tem aí a edição brasileira. Só que nós estamos compilando a lista paralela aqui, né? Pois é. Cada aula vem uma lista. Bom, e aí, entendeu? Então, o que Aristóteles está dizendo, isso aqui é a mesma coisa. Está dizendo o seguinte, que a parte da alma que é emocional tem que ser controlada pela parte racional. Porque senão você passa o dia inteiro apenas destilando emoções, a pessoa que vira terrível, que é isso, de ódio, de raiva, de espanto, uma vida impossível. Então você tem que perguntar, né? Quer dizer, a ideia comigo acontece o seguinte fenômeno, eu vou lendo o jornal e vou ficando absolutamente emputecido. Então chega uma hora em que eu estou me sentindo mal. Daí, o que eu faço? Assim, por que é que eu estou assim? E daí eu pego e volto nas notícias que me aborreceram e releio e exorcizo, para poder não sair furioso da leitura do jornal. Porque você tem que perguntar, a razão tem que perguntar para as emoções por que elas estão existindo. Né? Se não é que você não deva ter emoções, você não deve deixar se controlar por elas. Porque controlar-se pelas emoções é uma maneira muito ruim de viver a vida. As emoções são água, né? É tudo muito moldável, é tudo muito... É isso que ele está dizendo aqui, que a parte racional tem que controlar a parte sentimental. Pertence a essas duas partes as virtudes que caracterizam o homem de bem. Conforme esta distinção, é fácil decidir em qual das duas partes reside o fim a que todo homem deve se propor. Ou que todo homem se deve propor. O menos bom está sempre subordinado ao melhor por sua destinação. Observa-se isto tanto nas obras de arte quanto nas da natureza. Ora, a parte que goza da razão é sem dúvida melhor. Eu fiz muito esforço para tentar entender o que é que ele queria dizer com isso. Procurei nos outros livros para ver se não era aí uma diferença de tradução. E eu não entendo de fato, não sou capaz de explicar para vocês o que ele quer dizer com nas artes da natureza, o menos bom está a serviço do bom. Pode ser, porque o Aristóteles escreveu dezenas de tratados de assuntos naturais, né? Então, ele pode estar dizendo que o esterco está a serviço do florescimento da planta que dá a flor. Né? Essa é uma possibilidade, que o esterco ajuda a germinar a planta que dá o produto útil. Deve ser alguma coisa assim que ele está dizendo, mas no caso das artes, embora aí artes não se deva compreender no Aristóteles, em grego nenhum, artes como sendo artes modernas, mas como sendo atividades... ofícios, né? Ofícios, né? Aí, no caso dos ofícios, está um pouco mais difícil de entender o que ele significa com isso, mas, em todo caso, ele diz que é assim na natureza. Acho que tem cabimento com o que ele tem dito até agora. Segundo o nosso sistema, esta parte se subdivide em duas outras. A parte ativa e a parte contemplativa. Então, a parte racional, tá? Então, a parte racional
divide-se em parte ativa e parte contemplativa. Quem é que vocês conhecem que retirou daí toda a sua filosofia? Crítica da razão prática e a crítica da razão pura. Isso é Kant. Kant pegou esses dois conceitos aristotélicos, que Aristóteles diz que tem um pedaço da razão que está associado com o conhecimento, que é a razão pura, e é um pedaço da razão associado ao que você deve fazer, que é o que Kant chama de razão prática. São os dois grandes livros de Kant. Esses dois livros de Kant fazem toda a estruturação da filosofia de Kant. De onde é que Kant parte para produzir a sua filosofia? De Aristóteles, desse trechinho da política. Ou, possivelmente, de outras menções a isso que estão nos outros livros de Aristóteles, que não nele, porque há muito cruzamento de ideias, repetição de ideias. Mas Kant, a ideia que Kant cria para gerar a sua filosofia é derivada dessa divisão que Aristóteles faz. Então, aí Kant pega essa ideia e piora muito, muito, muito o que Aristóteles tinha dito. Faz um serviço, o desserviço, de fazer o trabalho do anti-Reimidas, que é estragar tudo. E por que tantos filósofos hoje, o pessoal da academia, adora Kant? Porque haveria alguma filosofia mais adequada ao mundo moderno, que o mundo moderno é aquele mundo que acha que a liberdade é uma coisa sem limite, limitada, que você pode ser o que você quiser, tanto é que você pode ser mulher se quiser, basta ser homossexual, você pode ser o que você bem entender, que não há limite nenhum na vida, não é isso? E acha, portanto, que o respaldo teórico disso está na ideia de Kant, de que tudo que nós sabemos sobre o mundo é aquilo que a nossa mente é capaz de entender sobre o mundo. Quer dizer, o mundo é alguma coisa que não faz sentido nenhum sem a nossa mente justificar. A nossa mente ela é a balizadora da realidade. Quer dizer, os dados que estão aí no mundo, as sensações, os fatos do mundo, são todos dados brutos que não têm significado nenhum em si próprios. Então, aquilo que Kant chama de Ding an sich, são coisas em si. Dinge an sich, em alemão, coisas em si. Essas coisas, que são também chamadas nômenos, são as coisas que os seus sentidos captam, e na sua mente existe um aparato de recepção das coisas em si, chamado formas a priori, e essas formas a priori dão àqueles dados da realidade uma estruturação em que finalmente aquela coisa é criada. Então, Kant acha que a realidade não é criada em si própria, mas ela é uma coisa, ela é um construto mental. Essa ideia kantiana não podia ser melhor. Vocês entenderam o que eu estou contando para vocês? Eu estou tentando explicar bem, às vezes eu posso usar a palavra, entendeu? Ótimo. Pode, qualquer momento, lembra do nosso acordo de não deixar nada passar, né? Então, para Kant, a realidade é um construto mental. E poderia ter filosofia melhor para um mundo que não aceita que haja verdade nenhuma, que prega o relativismo moral, entendeu? Matar alguém é errado, mas depende. Calma. Tem que ver em que circunstância foi morto. E filme, né, do Quem Somos Nós, acho que é, né? Aquela pobre mulher, aquela, como é o nome dela, aquela mulher do filme? A tal da Amanda. Amanda é uma moça surda, que é muito infeliz, porque ela, além de ser surda, é completamente deprimida, e ainda por cima teve um casamento infeliz, e essa moça, então, começa a andar pela rua, em Portland, Oregon, e vai encontrando pessoas exóticas, assim, que fazem comentários extravagantes para ela. Tipo assim, olha, tem lá uma pessoa lá mostrando no metrô a tal da experiência lá de um japonês que acha que a água, um pote de água em que você escreve amor, gera uma modificação na molécula de água, na forma da molécula, diferente do que quando você escreve ódio. Aí aparece um outro jeito e diz assim, olha, se você quer saber
saber a verdade, você pode até andar sobre as águas, se você quiser, mas tem que querer mesmo. Aí aparece um outro, um criolinho jogando basquete e fala assim, olha, na verdade, eu estou em todos os lugares, o mundo são todos, mais de um mundo ao mesmo tempo, você só vê um porque você está querendo só ver um, mas há muitos outros mundos ao mesmo tempo. E em cada maluquice aparece um maluco aí, metido a físico, com um jeito assim estranho, tá? E que faz um comentário assim de física quântica, é que garante que isso é assim mesmo. Tá? E aí você vai mais ou menos ver essa besteira toda, né? E aí você chega uma hora e aparece então finalmente a pessoa-chave, que é uma mulher de vestido vermelho, que se apresenta como uma dona de casa chamada Darlene alguma coisa, mas na verdade não é ela que está ali. Está ali a Ramta. Ramta é um espírito que tem 40 mil anos de idade e que se casa com essa senhora. E essa senhora é apenas o veículo, né? o channeler, como se diz em inglês, né? O canalizador daquele espírito. E ela então montou uma prosperíssima indústria de consultoria esotérica na Califórnia, para aproveitar, né, o fato que ela é, na verdade, um espírito. E ela termina, então, essa história diz assim, você não entendeu ainda, Amanda, que você é Deus. Deus, você não sabia. Aí, toda vez que eu encontro alguém que gosta desse filme, um dos casos mais graves, assim, né? Eu tenho feito recomendado a terapia de pegar na locadora da sessão infantil um filme chamado Simon Birch, que em português é O Pequeno Milagre. Eu nunca achei esse filme. Tem no Vídeo 1. Na Vídeo 1 tem? Tem na Praça Espanha. Tá? E eu peguei lá, pelo menos. Pequeno Milagre. Esse filme conta a história de um sujeito que é um monstrinho, que é o Simon Birch, que ele é anão, todo, surdo, quase surdo, é míope. E ele é rejeitado no primeiro minuto de vida, já nem querendo levar embora para... Você vai ver, como o menino era feio, tiveram que botar insulfilme em volta naquela sabe aquele lugar onde você... O berçário, onde cuida o prematuro, fica dentro daquele... Tiveram que botar insulfilme ali para não assustar as enfermeiras. E o menino, então, é rejeitado por todo mundo, exceto por um outro menino lá, que é o único amigo que ele tem. Até pelo pai, né? No começo. Mas todo mundo. O pai e a mãe não querem nem levar embora. Então, deixa aí. Não vão levar a criança. E ele tem uma vida desgraçada, porque ele tem todos os problemas que possa pensar. Mas ele acha que Deus o fez daquele modo por alguma razão. Quer dizer, ele acha, ele tem certeza que ele é assim por causa de um plano, e não de modo... Essa é aquilo que se chama de fé e esperança, né? Nas virtudes teologais, que é você imaginar que aquilo que acontece com você, aparentemente ruim, tem algum sentido. Então, o Simon Birch aceita todo aquele seu destino com um enorme estoicismo, né? com grande bondade pessoal, porque ele acha que há um sentido naquilo, e esse sentido ainda não foi revelado, mas será revelado em dado momento. Então, a diferença é que o Simon Birch, ele vê naquela situação que ele vive algum sentido, ele vê aquilo como uma aparência de alguma coisa que está por trás, enquanto que a Amanda é rebelada com o fato que ela é surda e mal casada. Então, enquanto a Amanda é ensinada por esses gurus da nova era a inventar um mundo, inventar outro mundo, apagar isso, inventar outro, como se ela tivesse esse poder, afinal de contas, ela é Deus, né? O Simon Birch pergunta assim, ele submete, diz assim, olha, Deus, eu sei que você me fez assim por alguma razão, eu confio no seu discernimento. Só tem esse título para quem assistiu esse filme. Para quem assistiu e gostou, tem que ver 3 vezes o Simon Birch. Não é capaz de recuperar. O amigo dele é o Jim Carrey, né? É verdade. O que conta a história. É isso, né? Então ele não tem aquele lado enlouquecido, né? Jim Carrey. É o outro ator, mas é bem jovem. O Jim Carrey é bem jovem. Bem jovem. Bom,
Em português acho que é o Pequeno Milagre, mas em inglês é Simon, né? Simon, né? Burt é Bravo, Índia, Romeu, Charlie, Hotel. Tá? Bravo, Índia, Romeu, Charlie, Hotel. Burt. Tá certo? E pelo menos vai servir esse curso para vocês aprenderem o alfabeto fonético internacional. Depois, se quiserem, eu digo todas vocês anotam aí. Eu conto para vocês todas as letras aí. Vamos lá? Então tá. Segundo nosso sistema, essa parte subdivide em duas outras, a parte ativa e a contemplativa. Então eu dou para vocês que é daí que Kant retira a ideia de que há duas razões. Entenderam? Que é exatamente daqui. Porque Aristóteles está dizendo isso, que tem a razão ativa e a razão contemplativa. O que é a razão ativa? É a razão ligada ao fazer humano, ou seja, às ações humanas. É a razão prática. É a prática. Isso que a gente chama de Bürger. o que Kant chama de razão Vernunft. Né? É, isso. Tá? Então, é isso o que Kant chama de contemplativo é razão pura, Rein. E o que ele chama de ativa é o que Aristóteles, o que ele chama de prática, é o que Praktisch, né? Não é Praktisch, não é Praktisch, é Praktisch. Tá? É o que Aristóteles chama de ativa. Essa ideia, essa distinção kantiana, portanto, e Kant começa a sua filosofia a partir disso. Ele fala assim, opa, eu vou entender como funcionam essas duas coisas. Essa é a filosofia de Kant, entendeu? Então, a filosofia de Kant, portanto, é, no fundo, uma teoria do conhecimento. O pedaço da filosofia com que ela lida é a teoria do conhecimento. Gnoseologia, se quiserem chamar por outro nome. Mas é daqui que Kant parte. Dessa distinção que está aqui, que não estou dizendo que é exatamente essa aqui, porque isso deve aparecer nos outros livros de Aristóteles, provavelmente aparece, mas aparece do mesmo jeito que está aqui, com essa mesma estrutura. Ora, os atos devem corresponder às suas faculdades e seguir a mesma divisão. Aqueles que provêm da parte mais excelente são, por conseguinte, preferíveis. Quer os comparemos em bloco, quer o confronto se faça de um por um. Toda a vida se divide entre o trabalho e o repouso, a guerra e a paz. E todas as nossas ações se dividem em ações necessárias, ações úteis ou ações honestas. Aqui tem um erro de tradução, em ações necessárias e úteis. Tá? Ou úteis. Tá? Ou úteis. E ações honestas. Mas honestas aqui no sentido de coisas ótimas. A melhor tradução é coisas ótimas. Então, as nossas ações são assim. Você vai trabalhar porque é necessário e útil para você ter um dinheiro em casa, mas você poderia usar ao mesmo tempo a outras ações que não têm sentido de trabalho, mas têm sentido de reflexão, por exemplo. Então, são ações necessárias ou úteis e ações honestas. Essa é a melhor tradução. Devemos estabelecer entre elas a mesma ordem que entre as partes de nossa alma e seus atos. Subordinar a guerra à paz, o trabalho ao repouso e necessário, útil ou honesto. Viu? Aqui ele acertou. Necessário ou útil. Tá? Aqui está certo. O legislador deve levar tudo isso em consideração ao escrever suas leis. Respeitar a distinção das partes da alma e de seus atos. Ter especialmente em vista o que há de melhor, assim como o fim que desejam alcançar. Conservar a mesma ordem na divisão da vida e das ações. Dispor tudo de tal maneira que se possa tratar dos negócios e guerrear, mas que se prefira sempre o repouso nos negócios, a paz à guerra e as coisas honestas nas coisas úteis e até as necessárias. É de acordo com este plano que se deve dirigir a educação das crianças e a disciplina de todas as idades que dela precisam. Nunca esquecer aqui que Aristóteles está o tempo todo procurando o eudaimon, ou seja, a felicidade humana no sentido de ser uma realização das potências humanas e não apenas a busca do enriquecimento. Então ele já nos disse lá no começo que ele não reconhecia como parte da economia, ou seja, como parte da gestão da casa, da família, a busca, digamos assim, desenfreada e sistemática de enriquecimento em geral. Continua dizendo isso. Entre uma ação enriquecedora, que é desonesta, e entre uma abstenção da ação em prol da honestidade, você deve abster-se da ação desonesta em prol da honestidade.
Quer dizer, tem que ser capaz na vida de dizer assim, isso eu não faço. Então, seja um médico que não faz um aborto, seja um médico que não faz uma determinada operação porque ela tem um grau de risco incontrolável e que pode ser dispensada, pode ser transformada em outra coisa qualquer, seja alguém que se recusa a cometer um ato de benefício próprio em função de uma honestidade, enfim, essas coisas são as coisas que tornam o homem o homem. O homem só se realiza a partir dessas atitudes e não a partir de uma visão de acumulação desenfreada de bens, agindo então tiranicamente em relação aos outros, em relação ao outro. É isso que está descontando aqui. Está dizendo que a educação tem que ser assim, é para isso que serve a educação. Então, toda vez que eu falo de educação com alguém, eu digo assim, educação é uma coisa mais simples do mundo para entender. Educação é você passar para as crianças os melhores modelos. O melhor modelo de assar o nariz, uma nariz depois a outra. O melhor modelo de escovar os dentes. O melhor modelo de tratar os mais velhos. O melhor modelo de tratar as mulheres. O melhor modelo de estudar. O Mortimer Adler, né? O melhor modelo de filosofar. O melhor modelo de dirigir um automóvel. Isso é educação. Então, se você não parte da ideia de que a função da escola é fazer isso, para que serve a escola? Como os professores não sabem que modelos são esses, então, no lugar de aprender, eles inventam que transformaram a escola numa fabricação de chatinhos e penteirozinhos, que é achar que a escola é para formar cidadão, não sei o quê, essas bobagens aí. Eu tenho uma vizinha, uma menina de uns 7, 8 anos, que fica jogando bilhetinhos embaixo da minha porta assim, você já separou o lixo hoje? Quer dizer, eu gosto muito da menina, não tenho nenhum problema, tá? Mas é assim, isso é uma coisa que ela inventou na escola também, que acham que ensinar é você criar crianças delatoras, crianças penteiras, crianças propagandistas, ou seja, é transformar a escola a massa de estudantes em massa de manobras de projeto político de adultos. É a maior sacanagem do mundo, porque eles não sabem botar crase, eles não sabem falar direito, eles não sabem assar o nariz e ficam aí enchendo o saco que você fuma. Quer dizer, ficam se colocando como fiscais da moral pública com 8 anos. Entendeu? Então ficam fazendo proselitismo de modismo e de atitudes politicamente corretas. Então, a escola não foi feita para fazer modismo, mas a escola foi feita para ensinar as crianças os melhores modelos, que é a única boa razão para você mandar uma criança para a escola. É só isso no fundo que é educação, resumo que é isso. Agora, há técnicas e técnicas de fazer isso, mas é uma outra questão didática. Mas, em princípio, é melhor qualquer aula, seja como for, que tenha os melhores modelos, do que uma aula maravilhosamente eletrônica com os piores modelos. Eu tenho um problema essencialmente grande com isso, porque eu me recuso a usar qualquer espécie de instrumento eletrônico. Eu não dou aula com PowerPoint, porque aula, na verdade, é uma navegação em alto mar. É você sentar e conversar com as pessoas sobre um certo assunto. E o problema é que isso é crescentemente visto como antipatia. Todo lugar onde eu vou fazer palestra, mas cadê o seu PowerPoint? Não tem como. Mulher, você passar aquele formulário para a gente avaliar o seu curso, da parte de recursos didáticos. Recursos didáticos. Então eu fico imaginando que recursos audiovisuais. Quer dizer, que bobagem é você ir lá falar um monte de besteira com não sei o quê. Porque pior de tudo que tem esses negócios de PowerPoint é que o sujeito não resiste à tentação de infantilizar o grupo. Então ele não vai conseguir resistir à ideia de colocar o Snoopy no meio lá fazendo uma piadinha. O Garfield vai pegar e vai escanear uma piada no jornal, vai botar o Garfield. Aí vira uma aula que é um desrespeito às pessoas, porque são pessoas adultas que estão tratadas como cretinos. Porque o sujeito fica apaixonado por aquela brincadeira de PowerPoint, e você vai ver o conteúdo daquele negócio, não tem nenhum. Então é muito melhor.
É o pior de tudo, né? Parece que você copiou a aula do livro. Então não tem nada mais desvalorizante de uma aula do que recurso eletrônico desse aí. E você não consegue mais contar com as pessoas que você não vai usar. Porque há uma expectativa generalizada de que é impossível dar aula desse jeito, sentar e conversar. E todo mundo tem uma expectativa da pirotecnia do negócio e não do conteúdo. Que é uma tristeza. Muito bem, então o Aristóteles está nesse momento aqui nos falando de educação. Entenderam, né? Vamos ver o que ele nos conta mais sobre esse assunto. Vamos lá. Fim pacífico da educação. Acho que nem aqueles entre os povos da Grécia que hoje são considerados os bem mais constituídos politicamente, nem os autores de suas constituições viram qual era o melhor objetivo da vida social e não dirigiram a ele nem suas leis nem suas instituições. Longe de voltar a educação pública para a universalidade das virtudes, eles propenderam exageradamente para o que lhes parecia útil e capaz de fortalecê-los às custas dos outros. O que escreveram depois sobre isso tiveram opinião... Os que escreveram depois sobre isso tiveram opinião mais ou menos parecida. Ao fazer o elogio da Constituição lacedemônica, né? Aqui tem um errinho, né? Lacedemônica. Admira o legislador por ter relacionado todas as suas leis à guerra e à vitória. O erro é fácil de refutar pelo raciocínio, e os acontecimentos deste século o desgastaram ainda mais. É que a Esparta tinha, depois de vencer Atenas, foi perdendo outras guerras. Então tinha dado errado Esparta já nessa altura. Por isso está dizendo, olha, adiantou botar uma Constituição lá para criar um país bélico, se agora eles perderam tudo que tinham. Como a maioria dos homens tem mania de dominar os outros para obter todas as comunidades, Tigron e outros, os que escreveram sobre o governo da Lacedemônia, parecem admirar seu legislador por ter aumentado muito seu império, tendo exercitado a nação nos perigos da guerra. Mas agora que os lacedemônios não dominam mais e deixaram de ser felizes e seu legislador de merecer sua reputação. Não é ridículo que, persistindo sobre as leis de Licurgo, e não tendo nada que os impedisse de valer-se delas, eles tenham deixado escapar sua felicidade? Licurgo é o legislador espartano que produziu essa Constituição voltada para fazer um país bélico, né? Vemos, pois, que eles não têm ideias muito sadias sobre a honra que um legislador deve atribuir ao comando. Exercendo-se sobre pessoas livres é incomparavelmente mais estimável e mais conforme à justiça do que o despotismo. Não é, sobretudo, nem uma felicidade para o Estado, nem um sinal de sabedoria para o legislador treinar seu povo para vencer seus vizinhos. Disso só podem resultar grandes males, e aquele que for bem sucedido não vai deixar de investir contra a sua própria pátria, e, se puder, de assenhorar-se dela. Esta é a censura que os lacedemônios fazem ao rei Pausânias, cuja ambição não se contentou com este alto grau de honra. Pausânias foi o comandante das tropas espartanas na Batalha de Plateia. A Batalha de Plateia foi uma das mais importantes vencidas pelos gregos contra os persas. Então, na coalizão grega, né, estava Esparta e Pausânias era o comandante espartano. E ele era um sujeito que atacava o inimigo e ao mesmo tempo conspirava contra a pátria. Então ele, no fundo, queria o poder, mesmo que fosse, né, por conspiração. E acabou tendo um fim muito triste. Ele foi lá perseguido lá pelos outros, escondeu dentro de uma caverna, e aí os outros o emparedaram lá dentro dele. Fecharam a porta com pedras enormes. Se não morreu, deve estar muito chateado nessa altura, porque faz só 2.600 anos que o Pausânias deram um pause no Pausânias. Um pause definitivo. É o quê? Não, pause definitivo no Pausânias. Então tá. Não há, pois, nem política, nem utilidade, nem bom senso em semelhantes concepções, nem numa tal legislação. Um legislador deve imprimir profundamente no espírito de seu povo o que é muito bom para cada um em particular, o que é muito bom para cada um em particular, o é também para o Estado. Que não convém entregar seu treinamento militar a fim de sujeitar
os que não o merecem, que tais exercícios devem ter como objeto apenas preservar a si mesmo da servidão e também tornar-se útil aos vencidos. O objetivo não é dominar toda a terra, mas apenas os que não são capazes de bem usar de sua liberdade e mereceram a escravidão por sua maldade. Por sua maldade não está nas outras duas traduções. Eu não sei quem é que tem razão aí, mas nas outras duas fala-se apenas em servidão por merecimento e não por maldade. Então eu não sei o que fazer. Põe aí um bilhetinho, um pontozinho, que não está nas outras duas por sua maldade. Que todo legislador deva subordinar a guerra e todas as suas outras leis ao repouso e à paz é o que prova a experiência juntamente com a razão. Ao fazer a guerra, vários estados se conservam, mas assim que conquistaram a superioridade, entraram em decadência, semelhantes ao ferro que se enferruja pela inação. Devemos então criticar o legislador que não lhes ensinou como viver em paz. Nações militaristas só conseguem viver em guerra, né? E nações normais não, né? Sendo o fim o mesmo tanto para a vida pública quanto para a vida privada, a perfeição dos estados não pode definir-se de modo diferente dos particulares. Não resta dúvida, portanto, de que se devem cultivar de preferência as virtudes pacíficas. Como já se disse muitas vezes, a paz deve ser o fim da guerra e o repouso do trabalho. Ora, nada mais útil ao repouso e à direção da vida do que as virtudes que têm uso não apenas no repouso, mas sobretudo na ocupação. Com efeito, é preciso ter o necessário para depois poder gozar de algum lazer. O Estado precisa de temperança, mas ainda mais de coragem e de paciência. Não há repouso para os escravos, diz o provérbio. Ora, os que não têm coragem para se expor aos perigos tornam-se escravos de seus agressores. É preciso, portanto, coragem e constância para os negócios, filosofia para o lazer, temperança e justiça em ambos os tempos, mas sobretudo em tempo de paz e de repouso. Pois a guerra nos força a ser justos e temperantes. Pelo contrário, na paz e no repouso é comum que a prosperidade nos torne indolentes. Aqui, novamente, nas outras duas traduções, está insolente. Insolentes? Embora indolente pareça mais natural, em princípio, né, como as outras duas são do grego, isso lhes dá uma superioridade, dá uma credibilidade maior, porque o Mardak é uma coisa que tirou do grego e o tradutor do texto de Oxford também tirou do grego. Então, não está escrito indolente, mas está escrito insolente nas outras duas traduções. As duas palavras fazem um certo sentido, sabe? Portanto, os que parecem felizes e semelhantes aos habitantes das ilhas afortunadas de que falam os poetas, gozam de tudo o que pode contra a felicidade, precisam mais do que os outros de justiça e de temperança. As Ilhas Afortunadas está em Hesíodo, né? Hesíodo fala disso no livro do Trabalho dos Dias, né? Então, Hesíodo, os gregos tinham a ideia de que quando você morre, você vai para o Hades. Se no Hades você é julgado como um sujeito decente e tal, então você vai para um lugar bom do inferno, que é o bairro bom do inferno, são os Campos Elíseos. Champs-Élysées, Paris, né? Champs-Élysées, Campos Elíseos. Então, quer dizer que os Campos Elíseos é um lugar do inferno. No inferno, mas é a parte boa. É o Morumbi do inferno. Entendeu? É o batel do inferno. Essa é a ideia. E a parte, se você é o sujeito mal, você vai para o fundo do inferno. Mas vai para a profundidade do inferno, que é o Tártaro. Então, o Hades é um lugar cheio de repartições assim. Então, o Tártaro é onde ficam os muito maus e os Campos Elíseos onde ficam os muito bons. Então, os Campos Elíseos são um lugar de satisfação plena, de não há morte, não há dor, não há necessidade nenhuma. E o Campos Elíseos são chamados por outros nomes, como, por exemplo, a Ilha Branca é o nome de cidade, e também essa expressão que ele usa aqui, as afortunadas, também é outra maneira de chamar os Campos Elíseos. Quer dizer o seguinte, se você é um sujeito que tem tudo, todos os meios materiais, tem mais uma razão para ter temperança, mais uma razão para ser sábio, para ter cuidado. Quanto mais opulência e lazer tiverem,
mais precisarão de filosofia, de moderação e de justiça. E ao Estado que quiser ser feliz e florescente, deve inculcar-lhes essas virtudes o máximo possível. Se há algo de ignóbil em não saber gozar das riquezas, há bem mais ainda em fazer mau uso delas quando só se tem isso para fazer. É revoltante que homens, aliás, dignos de estima nos trabalhos e nos perigos da guerra, se comportem como escravos no descanso e na paz. Não convém exercer a virtude à maneira dos lacedemônios. Espartanos, né? Na verdade, estes não diferem dos outros pela opinião sobre o soberano bem, mas pela espécie de meios ou de virtudes que escolheram para chegar a ele. Os espartanos também querem o bem, entendeu? Bem. É isso que ele está dizendo, que os espartanos também querem o bem. Mas o problema é que eles querem o bem pelo caminho mau. Entendeu? Pela belicosidade, pela sujeição dos outros à sua vontade. É isso que ele está dizendo. Os meios não justificam sim. Isso mesmo. Tá? Mais ou menos igual aquele filme do Senhor das Moscas, né? De grupo de meninos, né? Eles podem ser caçadores, violentos, né? Isso mesmo. Mas ali você tem adolescentes, crianças, né? E aqui você tem escolhas de Estado, né? Escolhas de uma sociedade inteira. Então ele está debatendo o Estado, está debatendo a polis. Está dizendo o seguinte, que as escolhas feitas na polis, as escolhas feitas voltadas para o meio chamado expansionismo para resolver os seus problemas, não é uma maneira boa de conseguir o bem. É isso que ele está aqui nos dizendo. Ele está dizendo os fins não justificam os meios, está dizendo mais, os meios subordinam os fins. Ele está dizendo que que é um equívoco, né? que não são quaisquer meios que interessam, porque os meios têm que estar harmônicos com o fim. Porque se o fim é obter felicidade e sabedoria, então o meio também tem que ser assim. Né? Então o meio tem que estar harmonizado com o fim. Então você não pode procurar a infelicidade dos outros para resolver a sua. É isso que ele está dizendo sobre o... senso comum hoje que é o contrário, né? Você pode fazer qualquer coisa desde que o final seja bom. Ainda não é completo consenso, né? Mas é muito comum que as pessoas raciocinem assim. Não é isso? Já que os verdadeiros bens, vale dizer, da paz e do repouso, são maiores do que os da guerra, o gozo deles também é preferível a qualquer outro, e este só tem valor em relação àqueles. Trata-se, portanto, de examinar como e por que meios devemos obtê-los. Dissemos mais acima que 3 coisas devem contribuir para isso: a natureza, o hábito e a razão. Dissemos também quais devem ser as disposições naturais. Resta saber se para formar os homens mais vale começar pelo raciocínio ou pelo hábito. Das coisas que devemos nos esforçar ao máximo para dar ao mesmo tempo. O raciocínio está ligado com a contemplação, com a razão pura, né? A razão teorética, com a razão contemplativa, e o hábito está ligado com a prática, com a razão prática. Tá? Então, como é que você começa a educação? Ele está perguntando, você começa com a educação produzindo hábitos bons, quer dizer, fazendo as pessoas fazerem coisas boas, ou começa discutindo o sentido das coisas? Entenderam a pergunta? É uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta da qual você pode construir toda uma teoria da pedagogia. Então vamos ver como é que ele resolve isso. A faculdade que recebe a influência da razão pode, com efeito, afastar-se muitas vezes do fim e outras vezes também ceder ao domínio do hábito. Ele está dizendo que solução perfeita não tem. Às vezes funciona de um jeito e às vezes do outro. É evidente que, neste caso, assim como em qualquer outro, o princípio de onde tudo procede é a geração do homem, mas não é o mesmo que aquele de que dependem seu fim e sua perfeição. A razão e o intelecto são a principal e derradeira parte onde se manifesta para nós a obra da natureza. Cumpre, portanto, subordinar-lhes a obra da geração humana e a formação dos costumes. Da mesma forma que a alma e o corpo são 2 substâncias distintas, assim também a alma tem 2 faculdades não menos distintas. Uma iluminada pela razão, outra que não tem esta luz. Que são as emoções. Por conseguinte, há 2 tipos de hábitos, uns apaixonados, outros provindos da sensibilidade, outros intelectuais. Então, os hábitos apaixonados são aqueles que vêm da parte não racional da alma, que são as emoções. É isso? Ou os outros hábitos que vêm da parte racional da alma.
E assim como o corpo é gerado antes da alma, a parte carente de razão ou é igualmente antes da razoável. Isso se observa pelos atos de cólera, pelos desejos e pelas vontades mostradas pelas crianças tão logo nascem. Mas o raciocínio e a inteligência só lhes vêm naturalmente com a idade. Está vendo? É o seguinte, que uma criança com um dia já tem emoções, mas não tem razão nenhuma. Então as emoções implantam-se na pessoa antes da razão. E aqui, então, é que tem um problema que eu queria que vocês reparassem, que acontece o tempo todo, eu já não sei se vocês notaram isso, mas eu queria ter certeza que vocês entenderam isso. Que é um problema que só se você não entender o que eu vou dizer agora, é difícil de entender o que ele diz, porque o que você tem que lembrar é o seguinte, que uma coisa chama-se anterioridade cronológica e a outra coisa chama-se anterioridade ontológica. Por exemplo, a sua vida é feita para comer? Não, a sua vida é feita para ser feliz, produzir uma existência plena, não é isso? Mas há um pressuposto para isso, que é comer. Se você não percebe que essa anterioridade física da comida é apenas cronológica, porque ela apenas antecede, mas ela não é objetivamente a razão da sua vida, você acaba achando que a vida humana é para comer. A mesma coisa aqui. As emoções têm uma anterioridade cronológica em relação à razão. As emoções têm uma anterioridade cronológica, porque a criança já é emocional, ela fica feliz, alegre, triste, enfim, com o dia, e só vai ter razão lá pelos 30, 35, né? Ou então um pouco menos, né? Então, mas enfim, sei lá o que for. Né? É isso? Mas a anterioridade cronológica das emoções não significa que desenvolvê-las e focar nelas seja o objetivo da vida. Entenderam isso? Que algumas anterioridades estão em conflito. Às vezes, uma anterioridade cronológica não implica no sentido da existencial daquilo. Você pega um avião para ir para São Paulo. O seu objetivo, no entanto, não é andar de avião. O seu objetivo é ir a São Paulo para fazer isso ou aquilo. Então, a anterioridade cronológica da viagem não implica em que a viagem é o objetivo da sua existência. É por isso que a Andréa, no trabalho que ela fez sobre a comparação entre a pirâmide de Maslow e a teoria das 4 castas, ela diz assim: o fato de que todo mundo tem que comer para poder continuar vivo não significa que este fato seja o sentido da vida de todo mundo. E é por isso que o Maslow está errado, porque o Maslow transformou o instrumento, o meio, no fim. Porque ele não compreende que há uma diferença entre anterioridade cronológica e anterioridade ontológica. Então, no fundo, a anterioridade que interessa é ontológica, mas às vezes ela é subordinada a uma sequência cronológica específica que não é coincidente com ela. Entenderam isso, pessoal? Isso é um negócio de uma importância imensa entender. Tá? Para até entender coisas da vida prática, é um conceito aristotélico muito, muito importante. Convém, portanto, dar as primeiras atenções ao corpo, as segundas aos instintos da alma, recorrendo, todavia, o intelecto ao tratar dos apetites e a alma, ao tratar do corpo. É isso. Então, embora você tenha que primeiro almoçar, então primeiro dar atenção à comida, você não quer dizer que a existência da criança a educação da criança seja feita em torno dos aspectos nutricionais da vida humana, dos aspectos sentimentais da vida humana. O que ele vai depois dizer, quando a gente conseguir continuar, é que no fundo, você precisa desenvolver a razão, quer dizer, ao lado racional que dominará necessariamente os sentimentos. Mas você precisa fazer isso levando em conta que há uma anterioridade cronológica necessária, que é dar lá o peito para a criança antes de qualquer outra coisa. E com isso, então, nós mais ou menos paramos por aqui, são 10h30, vencemos aí a primeira etapa, a primeira semana das nossas 2, né? Então, esperamos aí que vocês estejam de volta na segunda-feira, nesse mesmo bate-local. Nós vamos conseguir ler todo o livro. Se não todo, boa parte, a maior parte. Eu vou fazer algum resumo aí no meio, mas vamos conseguir ler bem lido isso, não vamos ficar sem dúvida nenhuma. Tá certo, pessoal? Então,
Bom. Até amanhã a todos. Amanhã não, até segunda, né? Segunda-feira. Tá certo. Como é que é o Senhor dos Anéis, dia 16? Dia aqui, ó. Ah, já tem um folderzinho? Não. Tem só o... Estamos corrigindo ainda. Tem só o protótipo. Até o boneco. Aqui, ó. Curitiba aqui. Dia 16/2. George Orwell. Pô, podia botar o